Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos então ver como é que aquele código gravado está dentro do VBA. Vamos clicar aqui em Desenvolvedor, Visual Basic, ou poderíamos utilizar o comando Alt F11 para acessar. Clicando aqui, você vai ver aqui à esquerda o VBA Project, onde você vai ter suas planilhas, né? Nesse caso a planilha ela só tem o arquivo, ele só tem notas e resumo. Você vai observar lá no VBA que elas estão aqui. Aqui você tem algumas opções aqui embaixo para fazer sobre a planilha. No futuro talvez a gente aborde, mas nesse momento não é o nosso foco. E aqui ele criou o módulo onde tem a nossa macro que foi gravada. Então, se vocês observarem aqui, ele gravou aquela macro de nome teste. Ele gerou alguns comentários aqui. Esse apóstrofo e essa informação dessa cor verde indica que é um comentário. Então você pode digitar qualquer coisa que ele não vai ler no momento da execução. Diferente de se você não colocar, porque quando você executar ele vai acusar um erro porque ele não entende o que é isso aqui. Se você está digitando um comentário, você tem que colocar o apóstrofo. Por exemplo, se a gente for executar essa informação do jeito que ela está, ele vai dar um erro, porque ele não entendeu o que foi isso que você digitou. Então, nesse caso, se você apagar, não vai dar mais esse erro. Inclusive, todo comentário, se você quiser apagar, não vai interferir em nada. Mas vamos analisar o código que foi gravado aqui e entender o porquê e como a gente pode melhorar esse código. Aqui inicialmente nós temos o range, que é uma das funções, e você pode ver que ele selecionou aqui, ó, select D5. Então ele veio aqui em D5 e selecionou. Vou apagar isso aqui. Ele selecionou D5. E com essa seleção aqui, quando você seleciona, essa seleção ela é indicada como Active Cell, que é a célula ativa. Então, nesse caso, se eu selecionar F5 aqui, ele vai entender que F5 vai ser a célula ativa. Então, nós vamos ver mais para frente o comando offset que vai ser utilizado com esse Active Cell, e a gente vai entender a partir dessas adições como que a gente vai trabalhar e a real função desses comandos. Mas, por enquanto, entenda que D5, nesse momento, vai ser a célula ativa. Então, a célula ativa vai ser sempre aquela em que o cursor está em cima aqui. Então, ele pegou nessa célula ativa, ele colocou o valor de 500. Depois, ele selecionou novamente a 4. Ele deu scroll lock aqui para baixo. Ele selecionou a 4 até D43. Que foi para fazer aquela classificação. Ele vai fazer isso aqui, através do range também. Aqui você vê que o range ele vai fazer essa seleção. Aí novamente ele voltou, aqui é o scroll do mouse de novo, foi lá para cima. E aqui ele fez a questão da classificação. E a classificação foi feita em cima dessa seleção, através da coluna B, que foi a coluna de CFLP. E aí você pode observar que tanto a seleção quanto a classificação ela só foi até a linha 43. Por isso a linha 44 não foi abrangida. Para resolver isso, você poderia vir aqui, colocar um 4 aqui, um 4 aqui, mais um aqui, todos os locais aqui na realidade, ou você poderia dizer aqui que na linha 44.000, até onde tiver a informação, mas através do código gravado fica ruim você ficar mexendo e ajustando, sendo que quando você digitar o seu código você consegue identificar qual é a última linha e fazer com que isso seja automático, sem que você entre dentro do código e fique alterando de forma manual à medida que você necessite. Mas nesse caso, como a gente já alterou aqui para 44, a gente pode voltar aqui na planilha, Alt F8, executar. Eu apaguei informações a mais. Aqui a gente tem um end with
Isso é importante porque toda sub ela vai ter um end sub, todo if vai ter um end with, e todo if também, que é a função se, ela vai ter um end if. Então assim, se você abrir um módulo desse daqui, você vai ter que fechar ele em algum momento. E o VBA ele vai lhe acusar à medida que você não fizer. Mas nesse caso a gente já colocou aqui. Vamos Alt F8, teste, executar. Aí você observa que aquela linha que não tinha sido contemplada, ela agora está aqui em cima. E ela não, a linha 44, ela também foi feito a classificação. Então a gente já conseguiu fazer uma alteração aqui no código, mas a gente vai eliminar muita coisa aqui que não serve para nada nesse código. Por exemplo, o scroll do mouse. Isso não vai servir para nada. Você pode simplesmente deletar. Aqui novamente. Você pode simplesmente deletar. E além disso aqui, nós não vamos utilizar esse ponto fórmula R1C1, porque ele é muito complexo de entender e não serve para nada na realidade. A gente poderia chegar aqui, apagar tudo isso aqui, e já que a gente selecionou antes, colocar aqui selection.value, ou seja, o valor da seleção vai ser 500 e só. E a gente vai apagar aquela informação embaixo, que aquela seleção não serve para nada. O que a gente vai precisar é exatamente dessa seleção aqui, porque vai ser essa informação maior. A gente pode apagar essa informação aqui para fazer a geração de novo, que ele vai vir para o D5. Vamos dar um Alt F8 e executar esse código de novo. Aí você vai observar que o 500 ele veio novamente para cá. Por quê? Porque eu disse que o valor da seleção, que é essa seleção anterior aqui, que é a célula ativa, vai ser igual a 500. Mas a gente ainda consegue eliminar ainda uma linha aqui nesse código. A gente pode apagar tudo isso aqui e dizer que o valor da célula D5, nesse caso o range aqui está selecionando essa célula. Na realidade não há uma seleção, você pode estar selecionado qualquer outra aqui, e nesse momento ele vai em D5 e vai colocar essa informação. A gente novamente aqui, vou apagar, Alt F8, executar, e ele colocou a informação de novo. Então todas aquelas linhas que a gente fez se resumiu somente nessa daqui. Então a gente vai começar a entender como é que funciona esse código por dentro, para que no fim a gente venha a ter um código mais limpo e a gente possa digitar o nosso código ao invés de gravar. Adicionalmente, se vocês observarem aqui, esse bloco if ele não está servindo para nada. Por quê? Porque toda a classificação ela foi feita aqui, nesse momento. Então, se eu apagar esse bloco if e executar novamente o código, eu vou apagar aqui, vou dar um Alt F8, você vai ver que ele não deu erro nenhum e ele fez a operação conforme estava cá no código. Porque aquele bloco ele não serve para nada. Ele faz alguns ajustes internos, mas que no final não serviu exatamente para nada. Então a gente pode voltar aqui e nosso código se resumiu agora a 5 linhas. Sendo que a gente pode pegar esse código aqui também, que está aqui como clear, que também não vai abordar nada. O que é que a classificação vai fazer? A classificação vai selecionar esse range aqui e vai classificar através da coluna B, que é a que está aqui em evidência. Se a gente voltar e executar, ele não deu erro nenhum, porque realmente aquela informação não serviu de nada. Então aquele código que inicialmente tinham várias linhas, vocês podem ver que esse código ele foi suprimido a tal ponto de só ter agora 4 linhas que fazem a mesma coisa. E isso ajuda bastante no momento que você vai executar a sua macro. Ela fica muito mais rápida, ela fica limpa e facilita até uma manutenção depois. Já que nós vimos o código, a gente fez todas essas alterações nesse código. No próximo vídeo nós vamos falar aqui
da sheet ativa, né? Uma coisa aqui que vocês têm que entender nesse momento é que em nenhum momento você está dizendo que essa macro ela tem que ser executada na sheet notas. Verifique que a sheet resumo não tem as mesmas informações. E se eu executar essa macro do jeito que ela está aqui hoje, nesse momento, nessa planilha resumo, ela vai fazer uma bagunça aqui. A gente vai ver como é que a gente define em qual sheet essa macro vai ser executada. Vai entender como é que funciona o código Activate. Vai entender melhor como é que funciona o range. Para que a gente vá dando continuidade no nosso aprendizado. Para que a gente chegue no final do nosso mini curso com a nossa ferramenta. No mais, agradeço por terem assistido até aqui. Se gostaram, curtam, compartilhem, sigam nosso canal e até mais.